O presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer críticas ao Tribunal Superior Eleitoral. Dessa vez, ele ironizou o convite para que observadores, internacionais, acompanhem as eleições. Vamos conversar com a Carla Bride, ela tem mais detalhes para a gente também lá em Brasília. Oi, Carla, boa tarde. Boa tarde, Luciana, a você e a todos que nos assistem aqui no Visão. Exatamente 2 dias depois apenas do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, questionar novamente aqui na Câmara dos Deputados a respeito do convite feito pelo Tribunal Superior Eleitoral à União Europeia para participar como um observador internacional, né? O presidente Jair Bolsonaro questionou qual deveria ser a atuação desses observadores internacionais, sugeriu que eles poderiam ter acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas e também à sala secreta de apuração. O próprio Tribunal Superior Eleitoral já esclareceu que não existe sala secreta de apuração e que a finalização dos votos é feita nas próprias urnas. Cada urna, em cada sessão eleitoral, faz o seu relatório, sua contagem de votos e a somatória é feita pelo sistema eletrônico da Justiça Eleitoral. Em outro evento no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro chegou a afirmar também que passa mais tempo, abre aspas, se defendendo de interferências explícitas e indevidas da Corte Eleitoral. Já sobre o próprio Tribunal Superior Eleitoral, ele relembrou aquelas sugestões das Forças Armadas para que, de acordo com ele, foram descartadas pelo tribunal. Chegou a dizer também que essas sugestões não seriam jogadas no lixo. Ele continuou seguindo, disse que não é possível viver com um sistema eleitoral sobre o qual paira a sombra da suspeição. Essas foram as palavras do presidente Jair Bolsonaro. E lembrando ontem que ele participou de uma cerimônia no Tribunal Superior do Trabalho, onde estava presente o ministro Alexandre de Moraes, que assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral no mês de agosto. Portanto, será presidente durante as eleições desse ano. Moraes chegou a dizer no evento ontem, rebatendo implicitamente as falas do presidente da República, disse que a função do Tribunal Superior Eleitoral é garantir celeridade, transparência e segurança aos eleitores e relembrou o histórico de interrupções de regimes democráticos no Brasil. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, também discursou em um evento ontem na Justiça Federal, dizendo também, reafirmou o compromisso com a democracia e com o Estado de Direito e disse que esse compromisso definitivamente não se faz sem o absoluto respeito ao Poder Judiciário. Luciana. Muito obrigada, Carla. Vou chamar já aqui a nossa equipe de análise. Eu começo pelo Uribe. O Uribe, o ministro Edson Fachin anunciou nessa semana o desejo de ter mais de 100 observadores internacionais, o que ele chama de forma inédita a quantidade de observadores internacionais nas eleições aqui no Brasil. A gente já tem em média 30, chegou a ter 40, 50 observadores internacionais, mais de 100. A ideia é vigilância, tornar o processo eleitoral cada vez mais transparente, a gente pode dizer assim. Mas não foi assim que o presidente Jair Bolsonaro viu. Não foi. Ele fala, por exemplo, não pode haver um sistema eleitoral sob suspeição, mas suspeição do próprio presidente Jair Bolsonaro, porque nunca houve fraude nas urnas eletrônicas, nesses 25 anos de urnas eletrônicas. Urnas eletrônicas que chegaram à eleição de Jair Bolsonaro em 2018 à presidência da República. E os filhos de Jair Bolsonaro também em cargos no poder legislativo. A pesquisa Genial Quest, que foi divulgada, apontou também que para 40% da população, as urnas eletrônicas são muito confiáveis. E 30% diz que confia mais ou menos. E aí, apenas 22% dizem que não confiam. Ou seja, uma suspeição de apenas 22% da população que não confia nas urnas eletrônicas. Então, o que a gente tem é um discurso eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, ao chamar esses observadores internacionais, não foi apenas para trazer mais transparência, mas também uma rede de proteção. Porque já há um discurso que está sendo propagado pelo governo no exterior de que o sistema eleitoral não é confiável. É por isso que o Palácio do Planalto estuda acionar Alexandre de Moraes, que será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições deste ano, em cortes internacionais. É uma tentativa de criar uma narrativa externa de suspeição
das eleições. É por isso que o Tribunal Superior Eleitoral tenta se proteger dessa maneira. É o mesmo debate que a gente tem visto, parece um pouco aquele filme de O Feitiço do Tempo. Passa o tempo e a gente vive sempre o mesmo dia. E você mesmo disse, Luciana, mais de uma vez, enquanto a gente está discutindo aqui as urnas eletrônicas, que são confiáveis e que nunca houve uma prova de fraude, a gente não discute o preço da gasolina nem a comida na geladeira dos brasileiros. Enquanto isso, o carrinho do supermercado fica cada vez mais vazio. Você já começou a trocar, Uribe, os produtos, as marcas dos produtos no carrinho do supermercado? Porque acho que todo mundo já começou a fazer isso, né? Escolher o mais caro, trazer o mais barato pelo mais caro, né? Eu já troquei o café pela água e a carne pelo ovo. E até mais saudável, viu? Meu nutricionista agradeceu muito eu começar a comer mais ovo em vez de comer carne. Olha isso. Olha, Leandro Rezende, voltando aqui à história do ministro Edson Fachin e a suspeição nas eleições sempre levantada pelo presidente Jair Bolsonaro, essa ideia do ministro trazer mais observadores internacionais e a crítica agora do ministro Jair Bolsonaro à vinda desses observadores internacionais, é importante destacar que existe um problema real. O ministro Edson Fachin, quando trouxe essa fala no início da semana, ou foi no fim da semana passada, já estou um pouco perdida, ele citou a invasão do Capitólio, ele citou essa incitação à população também e a preocupação com isso, né? Foi na distante segunda-feira dessa semana que o Edson Fachin falou isso, Luciana, porque tanta coisa acontece, né? São tantas manifestações das autoridades, mas foi na segunda-feira dessa semana que o Fachin citou o Capitólio. Até aqui no Visão eu cheguei a dizer que considerava essa fala bastante grave, né? Porque o ministro não estava falando de uma possibilidade, né? Ele trouxe um exemplo real do que pode acontecer de pior depois de uma eleição para dizer que esse espírito que estava lá no Capitólio, o espírito da época, né? Nesse sentido que estou usando a palavra, esse clima que estava no Capitólio já está aqui, esse pensamento já está instaurado aqui no Brasil, que é tentar segurar um pouco as pontas para que a gente não viva o que Washington viveu no dia 6 de janeiro, lá quando o Trump perdeu as eleições. Dito isso, Luciana, essa questão dos observadores internacionais nas eleições, ela não é nenhuma novidade, mas ela acaba se tornando um aspecto de ainda mais tensão, porque, enfim, também um pouco da nossa época, né? É algo que sempre aconteceu, como o teste público das urnas eletrônicas, sempre aconteceu. A gente teve nas eleições de 2018, pela primeira vez, uma missão da Organização dos Estados Americanos aqui para acompanhar as eleições e tudo transcorreu super bem. Agora, a gente tem que debater isso, porque é uma dúvida, mas é algo que acontece em várias democracias no mundo todo, é super normal e tranquilo. Luciana? Muito obrigada, meninos.